dia para todo mundo, né? Eu comecei com o meu nome, me apresentando, eu sou do Departamento de Engenharia Mecânica da COP, e eu comecei colocando esses 3 itens, que são os grandes temas que envolvem a minha área de trabalho. Bom, então, para explicar o que são, do que a gente vai falar, do que a gente considera como estados limites, eu vou inverter até a ordem, eu vou mostrar algumas aplicações antes até de apresentar a teoria, tá certo? Então, o conteúdo vai ser, vamos falar dos objetivos, o que a gente está falando quando a gente fala de estados limites, né? Então, com isso, uma breve introdução, a motivação para o nosso trabalho, alguns conceitos básicos, né? Porque é um público heterogêneo, então algumas coisas vão parecer e são muito básicas para alguns alunos, para alguns professores presentes, mas eu pretendi atingir, tentar explicar esse conceito para um número maior, né, com um público bem heterogêneo. Vou pular muitas equações, apesar que tem algumas aqui que pode ser que fique pouco obscura, mas eu vou tentar, em vez de entender a matemática, entender o conceito que está por trás daquela equação. Bom, basicamente, tudo isso tem a ver, no próprio título, né, sólidos inelásticos, em particular, entre os sólidos inelásticos, a gente vai trabalhar de teoria da plasticidade. E o método dos estados limites é justamente um contraponto entre os métodos diretos e a análise incremental, que eu vou explicar depois. E os 2 conceitos básicos que nós trabalhamos, que é a análise limite e shakedown, né? São os 2 tipos básicos de análise que a gente estuda. Eu vou falar mais de análise limite, mas alguma coisa de shakedown. E aplicações, eu acho que a melhor forma de entender o conceito dos estados limites, do que a gente está falando de métodos diretos, está ligado a gente falar das aplicações que a gente tem. Bom, então, eu gosto desse conceito de Salesson de estados limites, quer dizer, o que a gente fala quando a gente está falando de estados limites? É analisar as condições de estabilidade de vários tipos de estrutura ou sistemas mecânicos. Quando a gente pensa em estabilidade, a gente pode estar pensando em flambagem, estabilidade geométrica. Não é esse tipo de instabilidade. A gente está falando do conceito de estabilidade de um conceito mais amplo, né? Então, no nosso caso, é tentar identificar no corpo condições mecânicas que caracterizam a estabilidade ou um estado crítico em relação aos mecanismos de falha associado ao desenvolvimento de processos plásticos, que seriam o que eu vou explicar ao longo da apresentação: colapso instantâneo, colapso incremental e plasticidade alternada. E aqui, eu sempre digo para os alunos, quando a gente fala em colapso, não precisamos pensar em efeitos catastróficos ou a ruptura total do seu corpo. Não. Para a gente, o colapso pode ser uma situação crítica que define ou não uma perda de funcionalidade da sua estrutura ou do seu evento. Mas também pode acontecer desse corpo sair daquela configuração para a qual ele foi projetado, sair para aquela condição para a qual ele deveria trabalhar em serviço e ele poder ainda estar funcional numa outra configuração, numa outra situação. Mas, para a gente, isso não interessa. A gente não vai estudar o comportamento pós-crítico. Para a gente, isso é colapso. Então, eu vou definir colapso, seja o incremental, seja instantâneo, como uma perda de funcionalidade, que pode ou não ser um colapso catastrófico ou uma situação mais grave, né? E, basicamente, errei. Os métodos diretos. Então, o que é o método direto de análise? A gente vai ver que quando a gente trabalha com plasticidade, sendo um problema irreversível, né, um processo termodinamicamente irreversível, a gente depende do caminho. E o que a gente está propondo é uma técnica que consiga estabelecer a falha, o critério de falha ou a segurança em relação à falha, sem precisar conhecer a história do processo, né? Esse conceito não é novo, ele já está incluído, inclusive nas normas estruturais, né, conhecido como estado limite último,
mas a gente tenta dar uma abrangência maior do que apenas o cálculo estrutural. Então, eu vou mostrar algumas aplicações do que a gente quer. Claro que essa aqui que nós estamos apresentando, essas duas aqui, essa aqui é uma falha que é misturada. Aqui é um tanque que, para simular o carregamento externo, né, os tanques são instáveis em relação às pressões externas, então foi um ensaio feito com vácuo, né, para simular a pressão externa, e aqui tem uma falha que mistura a instabilidade geométrica com a falha devido ao material, né, da plasticidade. Aqui também você tem uma situação de colapso. Esse é um modelinho do que a gente tem, esclarecendo que nisso que a gente desenha, o que a gente vai falar, a gente está desenhando o mecanismo de falha, a deformação, a gente está desenhando a velocidade de falha, quer dizer, como que será a tendência do movimento na falha. Nosso princípio é que a gente vai detectar a falha muito antes de que ela seja visível a olho nu, tá certo? Assim, a aparência, né, de falha. Então, esses são as falhas básicas de estrutura, por exemplo, aqui, quando a gente tipo esse mecanismo, né, que esse aqui é um esquema do que pode acontecer na falha quando você tem o fenômeno, né, de colapso plástico, onde você começa a formar rótulas, são chamadas rótulas plásticas, nos pontos críticos da estrutura. Certo? Bom, essa é uma aplicação, a mais clássica, a mais usual, né? E essa é uma aplicação do mesmo conceito matemático em conformação de metais, né? Então, o que acontece? São fenômenos totalmente diferentes, com objetivos diferentes, mas formulados dentro do mesmo conceito matemático. Na análise estrutural, nós estamos procurando calcular a carga que provocará um início de deformação indesejável ou uma carga crítica. Aqui é o contrário. A gente vai procurar, na parte de regime permanente dos processos, ver qual é a carga ou a potência necessária para manter um sistema em processo. Então, só para a gente dar, eu vou mostrar aqui um processo como esse, né, que está representado ali, apesar que esse é de um tubo, mas o nosso é maciço, né, seria um cilindro maciço. Né, eu desenhei apenas o corte da seção transversal. Então, no nosso modelo, essa fase transiente de preenchimento da matriz não é modelada. A gente só vai modelar depois a parte do processo, quando o sistema nessa situação, que já está preenchida a matriz, e nós vamos ver como é que esse material vai reduzir a seção e escoar. Aqui, no caso, é um tubo, o nosso, essa parte aqui é fechada. Eu vou interromper o filme no início, é só para mostrar essa parte. Então, aqui, esse é um modelo que nós fizemos, o nosso é maciço, como eu já disse, e aqui, o que nós obtivemos com o nosso modelo numérico. Então, o que é importante para a gente? Olhar, primeiro, nós conseguimos determinar qual é a carga que mantém esse sistema em processo e olhar esse campo de velocidades. Até tem uma história, né, para o pessoal de mecânica dos fluidos. Eu fui conversar com um amigo que modelava esse mesmo processo como um fluido, né, tratando o metal aí como um fluido. Mas aí não deu certo, porque eles estavam preocupados com essa área aqui, que é uma zona de recirculação. Mas, para mim, essa área não interessa. Por quê? No processo transiente, o material, ele preenche essa cavidade, e, para mim, isso é uma zona morta. Ela serve como uma matriz natural. O material fica estacionado aqui, quer dizer, ele fica recirculando aqui e forma uma matriz, indicando que esse tipo de matriz que está aqui não é uma matriz adequada para esse processo. E eu vou mencionar agora, porque isso vai ser importante, a gente observar toda essa parte azul, o material, ele está elástico, ele não sofre plasticidade. A parte, eles plastificam apenas nessas linhas, que são chamadas as linhas de cisalhamento, ou as linhas de deslizamento. Então,
o que eu preciso no meu problema é determinar em qual a região do corpo que esse tipo de deformação vai aparecer para produzir um mecanismo, ou seja, para permitir que esse material escoe, né? Então, a gente vê que isso para uma redução de 50% e para uma redução de 33%, o campo de velocidades é totalmente diferente, tá certo? Então, o mecanismo de deformação, a região plastificada é totalmente diferente e você vê que não aparece mais a zona morta, né? Então, vê que é um problema conceitualmente semelhante, uma matriz, uma extrusão numa matriz reta, mas que varia muito dependendo da geometria do seu processo. Bom, esse é um problema mais simples, que é um problema de conformação, depois eu vou mencionar porquê disso, onde eu conheço, aqui eu estou procurando qual é a carga para uma deformação, para produzir uma certa deformação. E aqui eu conheço a deformação, porque ela é definida, né, a forma final do seu corpo, ela é definida pela matriz de conformação. O que não acontece aqui num processo de corte ortogonal. Só para a gente enxergar, esse processo que eu estou querendo simular, a parte permanente dele, tá certo? Mas qual é a diferença de um processo em relação ao outro? A diferença é que nesse aqui, eu não conheço a configuração de regime permanente. Por quê? Primeiro, eu não sei a forma desse cavaco, eu não sei qual a região do cavaco que está em contato com a ferramenta, isso tudo tem que ser determinado ao longo do processo. Então, esse é um processo mais difícil, porque eu parto do princípio que eu conheço a configuração onde o colapso ou a situação crítica iminente vai se desenvolver. E aqui a gente precisa procurar qual é essa configuração. Então, eu tenho um trabalho, uma aplicação que eu vou mostrar no final, que é justamente sobre esse caso. Outra aplicação a extrusão em canal, que veja, o material entra e sai com a mesma dimensão. É extrusão, mas ele sai e entra com a mesma dimensão, mas o objetivo desse processo é modificar a microestrutura, produzir um alongamento dos grãos para procurar aumentar a resistência desse tipo de material. Então, o que a gente mostra aqui é, primeiro, que essa aqui é uma solução experimental, né, um modelo experimental, e mostrando que a gente consegue também numericamente capturar essa deformação localizada exatamente aqui. Então, eu vou mostrar também uma animação que eu acho interessante, só vocês observarem que esse quadradinho que a gente desenhou aqui, a partir do momento que ele passa nessa zona de deformação cisalhante severa, ele se distorce. E isso provoca o que se deseja, o alongamento do grão, né? Então, é interessante a gente ver também a animação que a gente obtém. Não, deixa eu voltar. Cadê a animação? Está aqui? Está aqui. Não, esse não foi. Tá. Então, veja. Aqui a gente observa as duas setinhas andando juntas e a partir do momento que ela passa nessa zona de cisalhamento, ela mantém do mesmo tamanho, você vê, não é um processo como o processo da extrusão convencional, que houve um alongamento do grão, né, que aumenta a velocidade de saída. Não, a velocidade que é definida pelo tamanho do grão, ela permanece igual. O que há é uma defasagem de uma parte em relação à outra, provocando o cisalhamento. Bom, em seguida, a gente tem outra aplicação muito convencional e muito clássica nessa área, que é você determinar a capacidade de cargas em talude, né? Então, por exemplo, aqui um experimento que o que a gente consegue é determinar qual é a carga que vai produzir a falha desse talude, tá certo? E qual é a região que vai cair, tá certo? Então, a gente
ver isso aqui. E aí embaixo a gente tem o modelo numérico que a gente fez, tá certo? Então modelamos isso e conseguimos. Essa região é a região crítica do seu talude, né? Uma aplicação mais nova é você determinar o critério de falha em materiais compósitos, né? São materiais heterogêneos e não é tão claro como que se dá a falha desse tipo de material. Bom, então, eu sempre falo para meus alunos que em mecânica dos sólidos a gente só tem 3 coisas que a gente precisa saber, né? Que é deformação, cinemática, equilíbrio e relações constitutivas. E, como eu digo sempre, não mudou nada. Aqui, o que a gente precisa é estabelecer quais são as condições de deformação. Deixa eu voltar. Quais são as condições de deformação, de equilíbrio e as relações materiais que determinam um estado crítico. É isso que a gente precisa determinar, certo? Então, a gente vê aqui, o movimento rígido, né, a gente sabe, não provoca deformação. Ele provoca apenas um movimento. Isso, para mim, tá bom. O que me preocupa é quando eu tenho deformação, onde eu tenho a variação do movimento relativo dos pontos do mesmo corpo. E eu preciso determinar uma matemática para conseguir medir isso, certo? Então, isso faz parte, como eu disse, da mecânica dos sólidos. Essa parte está escrita. A diferença em relação ao que a gente está acostumado nos nossos cursos de mecânica dos sólidos, elasticidade, é que a gente define aqui realmente uma deformação. E em estados limites, em análise limite, a gente fala em velocidades, a gente fala em taxa de deformação, a gente fala em mecanismo, né? Então, o nosso modelo é todo em velocidades. Bom, aí vamos falar em equilíbrio, né? Não vou entrar em detalhes das equações, essas são as condições de equilíbrio do corpo. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente conhece a configuração, ou seja, eu não vou me importar com o processo de deformação até o instante do colapso. Eu vou partir de que isso é uma configuração conhecida. Isso é porque, independente do que se pensa na prática, né, no dia a dia, a situação crítica não precisa que você visualize, que você veja essa deformação. O estado crítico, ele antecede a essa visão óbvia do seu colapso. Quando você chega nessa situação, é porque o colapso catastrófico mesmo vai ocorrer logo. Então, aqui, algumas vezes, como é o caso do corte ortogonal, eu preciso tentar descobrir qual é essa configuração. Existem técnicas para isso. Mas, em geral, numa estrutura, mesmo num processo de conformação, mesmo no solo, a configuração de colapso é a configuração que ele tem equilíbrio estável. Obviamente que eu vou partir do princípio, então, que todas as minhas configurações de trabalho são configurações estáveis, né? Senão elas nem existiriam mesmo, né? Então, isso é importante. Bom, agora que entra a nossa parte, né? A parte que é diferente do que a gente está acostumado de elasticidade, né? Então, a elasticidade, a gente sabe, é um processo termodinamicamente reversível, né? Então, você só precisa das variáveis de estado para definir o seu estado, a tensão. Então, se você tem a deformação, você tem a tensão e vice-versa. Então, é um processo bionívoco, né? É uma relação 1 a 1, tensão-deformação, expressa aqui por essa expressão, né? Elasticidade não é igual à linearidade, né? Elasticidade é igual à reversibilidade de processo. Se, por acaso, essa relação é linear, então você tem a nossa clássica lei de Hooke generalizada. Nesse caso, quando você só tem elasticidade, as falhas que interessam, você tem deformações diferentes. Você só vai saber a sua deformação quando você souber a história do seu processo. Bom, e aqui, só para definir quem são os fenômenos de falha que você tem. Pronto. O primeiro deles está aqui.
é o colapso incremental ou Hacking. O que é? Cada vez que eu carrego e descarrego a minha estrutura, cada vez que eu vou, você tem a deformação plástica aumentando até ele colapsar por excesso de deformação plástica. Quando não acontece isso, a gente diz em inglês, que é shakedown, mas em português a gente fala adaptação plástica, que a gente diz que a estrutura ela teve um início de deformação plástica, mas depois ela estabeleceu nesse ciclo. Então, isso aqui ele estabeleceu, o tipo de falha que pode acontecer aqui é outra, é plasticidade alternada. É o que acontece quando a gente pega um clips e fica fazendo um movimento de flexão, aumentando por um lado e para o outro. Então, ele falha por plasticidade alternada, que também pode falhar, né? Também conhecida como fadiga de baixo ciclo. Né? Então, a fadiga de alto ciclo é do domínio da elasticidade. A fadiga de baixo ciclo, né, de baixas frequências, é do domínio da plasticidade. São fenômenos plásticos. Né? Aqui, então, a análise de shakedown, que é das técnicas, o que a gente consegue com isso? A gente, por exemplo, depois eu vou mostrar outros exemplos. Aqui eu estou pegando um tubo, né, é só para mostrar o conceito, eu estou pegando um tubo e produzir uma carga térmica e pressão. Então, eu consigo estabelecer esse tipo de diagrama sem precisar conhecer a história do processo, eu consigo estabelecer esse tipo de diagrama onde essa região verde determina a região segura do seu material, do seu corpo. Fora dessa região, eu tenho as falhas. Isso chama diagrama de Brie. E o que eu garanto é que qualquer ciclo, qualquer combinação de carga, de carga térmica e pressão é segura se estiver dentro desse domínio. Tá? Sem precisar, o método de estados limites me permite determinar esse diagrama sem precisar fazer uma análise para cada história de processo. Por quê? Quem conhece a história, toda a história de uma estrutura, quem conhece toda a história de carga, os caminhos das cargas que um corpo sofreu, não é possível. Então, esse tipo de diagrama é bastante útil, que ele trabalha apenas com os valores limites dessas cargas, que geralmente são os valores que os sensores, né, que os seus equipamentos de controle da sua estrutura conseguem monitorar, que são monitorados. Então, aqui a gente, além de saber qual é a região crítica, eu sei pelo valor da carga que eu tenho falha por plasticidade alternada, colapso incremental ou colapso instantâneo. Tá certo? Essa região aqui é a região puramente elástica, e essa região, veja, aqui é diferente da plasticidade alternada, que em cada ciclo ele plastifica em tração e compressão. Em cada ciclo ele vai, mesmo estabilizado, ele vai plastificar em tração e compressão. Aqui não. Ele tem uma certa região instável, mas depois ele estabiliza num ciclo onde eu não tenho mais deformação permanente. Ele fica sempre subindo e descendo sobre essa linha vermelha, que são só deformações elásticas. Bom, então, vamos voltar um pouco à nossa teoria mais geral. Eu tenho que sempre eu vou ter um limite de resistência para o meu material, que pode ser o limite elástico, ou como eu já disse, se o material tiver encroamento, pode ser o limite, onde aparece o patamar. Né? O fato é que, se uma estrutura ela é formada por um material que tem uma resistência limitada, é óbvio de se pensar que ela também sofre um processo, a carga que você poderá aplicar nela também é limitada. Tá certo? Bom, então, esses modelos materiais que nós vimos, a gente vai simplificar por esse tipo de modelo, elástico idealmente plástico. Ou esse aqui, pensando que a minha carga atingiu esse patamar, ou seja, eu tenho uma região elástica que não vai influenciar no meu processo e a minha carga é limitada. Então, esse é o nosso modelo plastificado. Esse modelo é usual, vocês vão ver ele chamando de rígido-plástico. Eu não concordo com essa ideia, porque não é que ele é rígido-plástico, o rígido-plástico diz que ele não se deforma antes do colapso, não é verdade.
o que diz é que as deformações antes do colapso são elásticas e são pequenas, mas que a gente mostra que essas deformações não dependem, não influenciam na situação de colapso. Bom, mas aí vem a grande questão. Por quê? Eu sei calcular a tensão de escoamento do material, mas aquilo que foi feito é para um ensaio muito simples, que é um ensaio de tração. Como que eu faço quando eu tenho uma estrutura que tem um estado de tensões bem mais complexo? Eu tenho que, primeira coisa a fazer é estabelecer os meus critérios de resistência. Então, para cada tipo de material, nós temos os critérios de resistência adequado. Então, o critério de Mises, que é representado por um cilindro, ou seja, as tensões admissíveis são só as tensões fora desse limite, as tensões não são mais elásticas, que então é o critério da máxima energia de distorção, o critério de Tresca, máxima tensão de cisalhamento. Aí nós temos vários outros, para solos, critério de Drucker-Prager, que é um cone. O limite de escoamento é definido por um cone, não é mais um ponto, não é mais só a tensão de escoamento. Também para materiais frágeis, você tem o critério Mohr-Coulomb, também muito usado em solos. E aí você tem vários. Esse aqui, por exemplo, a Carol falou para você dos materiais porosos, né? Como é que foi a frase? Que a matéria real tem vazios, não é isso? Então, aqui também, olha, nosso material também pode ser poroso. E ele sendo poroso, a porosidade influencia na falha, né? Então, aqui temos vários critérios, esses em geral para materiais dúteis, esses para materiais frágeis. Essa é uma condição básica do nosso problema. Qual é o nosso critério, quais são, né, os nossos critérios de falha? Bom, então, nós estabelecemos nossos princípios básicos, né, e onde envolve a definição do critério de escoamento. Na plasticidade em geral, a gente fala de plasticidade, mas de encruamento, mas aqui para a gente o encruamento é irrelevante, e a lei de fluxo, ou seja, como que essa velocidade de deformação, essa taxa de deformação, se associa com o nosso estado de tensões. E aí agora eu me sinto mais preparada para estabelecer qual é a minha condição de estado limite, né? Então, primeiro, o corpo se encontra em estado de falha incipiente. A estabilidade significa que eu tenho uma combinação de condições geométricas, equilíbrio e resistência mecânica em condições críticas. E aí eu vou definir dois tipos de aplicações. Como eu já disse, que eles são problemas que são modelados dentro do mesmo arcabouço mecânico, mas com objetivos diferentes, que são aplicações em cálculo estrutural, né, que foram os casos que nós vimos, que a gente falou em falha como perda de funcionalidade, e nesse caso eu tenho que determinar o domínio de carregamento seguro em relação aos possíveis mecanismos de falha relacionados à plasticidade, estabilidade geométrica e fratura frágil, né, se o material for frágil. Esse tipo de projeto, ele é chamado projeto de estados limites ou design by analysis, e ele se apresenta em contrapartidas ao projeto com base na tensão admissível, que é o design by formula, né? E todos os códigos atuais estruturais são baseados, e toda a parte de geotecnia, o pessoal de solos trabalha até mais com esse problema de estados limites que os mecânicos, né? Os civis seja em estruturas, seja em solos, mais do que os mecânicos. Os códigos atuais são todos baseados na teoria de estados limites. E na conformação de metais, que o conceito é diferente, mas a estrutura matemática é a mesma. Determinar a carga capaz de manter um corpo em regime de fluxo plástico permanente. Então, eu tenho que determinar a carga ou a potência capaz de produzir uma deformação pré-definida por uma matriz de conformação. Aqui, só para a gente enxergar, eu peguei uma treliça. Veja, a treliça, se ela for isostática, ou seja, se apenas com equilíbrio eu conseguir resolver o estado de tensão, então, essa treliça, a carga de colapso coincide com a carga limite elástica, ou seja, plastificando uma barra, eu já tenho o colapso. Mas, quando a estrutura é estaticamente indeterminada, o que acontece? Vamos olhar aqui o equilíbrio. Eu tenho 3 barras, portanto, 3 incógnitas e
duas equações, né? Então, eu tenho uma indeterminação. Logo, para que essa estrutura entre em colapso, não preciso que todas as estruturas estejam plastificadas, todas as barras, mas eu preciso que pelo menos duas delas estejam plastificadas. Então, eu faço a minha análise elastoplástica, indo aqui, e determino esse convexo aqui. Esse azul significa o limite elástico. Aqui plastifica a primeira barra 2 e aqui plastifica a primeira barra 1. E esse vermelho é o critério, fazendo uma combinação, né, de Px e Py, o vermelho, a região de colapso, ou seja, quando plastifica a 2 e a 1, quando plastifica a 1 e a 2, nessa sequência, e aqui quando plastifica a 1 e a 3. Então, dependendo da carga, da relação entre Px e Py, eu tenho, então, a minha carga. Mas imagina que eu vou fazer isso para todas as estruturas. Lembra aquele pórtico que a gente viu no início? É inviável fazer na mão, esse exemplo que eu fiz na mão, você fazer numa estrutura simples. Muito mais inviável é quando eu tenho uma estrutura contínua, né? Por exemplo, uma placa, eu isolei dentro de uma estrutura uma região com trincas, tá certo? E eu quero saber, eu consigo representar como se a carga para abrir essas trincas será o fator crítico da sua estrutura. Então, o que eu faço? Eu suponho que a minha carga é prescrita e que eu vou calcular qual é o fator alfa que eu vou amplificar essa carga a produzir o colapso. Então, o colapso plástico é aquela região de patamar do gráfico, ou seja, que eu vou ter uma critério de resistência constante e com as deformações ilimitadas, né? Esse fator alfa é chamado máximo amplificador e alfa F define a carga limite. Então, em um corpo elástico, idealmente plástico, submetido a um sistema de cargas proporcionais, a análise limite, não é o análise limite, a análise limite consiste em encontrar o fator de carga alfa, tal que o corpo desenvolverá o colapso plástico como submetido à carga alfa amplificada de alfa. Né? A carga F amplificada de alfa. E aí, gente, esquece as equações, só ouve o que eu vou falar. Então, o meu problema, matematicamente, eu tenho que encontrar alfa, um campo de velocidades, um campo de tensões e um campo de taxa de deformações, tais que essas condições se verifiquem. Quais são? Que essa taxa de deformação plástica, a velocidade de deformação, para qualquer campo cinematicamente admissível, o que é cinematicamente admissível? Que tem uma geometria compatível e que satisfaça as condições de vínculo da sua estrutura, ele seja puramente plástico, ou seja, no instante do colapso não se desenvolve mais deformação plástica, elástica, apenas deformação plástica. Isso caracteriza um mecanismo. Né? Essas velocidades, elas têm que estar associadas a um campo de tensões equilibrados. E aqui, para simplificar, eu escrevi o equilíbrio na forma do princípio de trabalhos virtuais ou potências virtuais. Né? Então, as tensões estão equilibradas com a carga alfa amplificada, com a carga F amplificada de alfa. E essas suas tensões, essa F aqui, representa uma função que define as equações daqueles critérios que eu mostrei. Tem equações para definir isso. Né? Então, isso aqui é chamada função de escoamento. Ela tem que ser sempre negativa. Significa que as tensões têm que estar no interior daquelas figuras geométricas lá que eu mostrei para vocês, no máximo na fronteira. E a lei de fluxo, né? Essa taxa de deformação plástica, ela está associada à tensão se essa função F de plastificação tiver no limite. Né? Então, por incrível que pareça, eu consigo resolver esse problema. Por quê? Esse é um problema que eu tenho equações e inequações. Né? E essa relação aqui é uma relação complicada porque é uma relação de complementaridade. Né? Isso aqui não consigo inverter. Quando isso aqui é zero, quando lambda é zero, só se F for diferente de zero e vice-versa. Né? Então, é um sistema chamado complementaridade linear que não é tão fácil de resolver. Mas eu consigo mostrar, né, por isso que eu defini aqueles conjuntos ali, que resolver aquele sistema, eu não vou mostrar para vocês, mas
a gente já publicou isso há algum tempo, né? Que se eu conseguir pegar para todos os campos equilibrados, que estão aqui naquele S-alfa, e todos os campos plasticamente admissíveis, se eu pegar o maior dos fatores de colapso que consegue resolver esse problema de otimização, que é o supremo com restrições, eu sei determinar o campo de colapso. Se mostra que esse fator de colapso que eu calculo com esse problema é exatamente o mesmo que eu calculo com esse aqui. Calcular o ínfimo, essa aqui é a função de dissipação plástica, é quanto que aquele mecanismo de colapso dissipa num processo plástico. E essa restrição aqui é apenas uma restrição, porque como a velocidade não é única, né, qualquer campo de velocidade proporcional a ele também é um mecanismo, então a gente normaliza o nosso problema procurando um campo que a potência interna seja zero. E esses dois problemas são complicados para você fazer elementos finitos com ele. É muito difícil você garantir um campo de elementos finitos totalmente equilibrado e é difícil também você garantir que você sabe calcular a cinemática exata para esse tipo de problema. Então, a gente propôs uma formulação mista, que é você interpola simultaneamente tensão e deformação. Se eu estou trabalhando no contínuo, sem falar em aproximação, eu só tenho unicidade nesse problema no fator de colapso. As tensões no mecanismo de colapso, eles não são únicos, mas qualquer solução me basta, tá certo? Bom, aí o meu problema é fazer elementos finitos com isso, que é muito parecido com o pessoal que faz elementos finitos em fluidos, que aqui eu também tenho um problema de incompressibilidade e eu preciso ter elementos finitos especiais. Então, nós publicamos recentemente, que a gente conseguiu mostrar, essa é a família de elementos finitos que nós temos, né? Esse aqui é cinemático, esses todos são mistos e esse aqui é estático. E a gente conseguiu mostrar que sempre que eu tiver um elemento estático, se eu tiver no contínuo, é muito importante. Esses teoremas são chamados de limite inferior e superior, mas isso cria uma confusão. Por quê? Se eu estou no contínuo, não existe limite inferior e superior. A solução exata dá sempre igual, seja por modelo cinemático, estático ou misto. O que vai dar diferença é quando você faz aproximações. E quando você faz aproximações, dependendo do tipo de problema que você estabelece, você vai ter aqui um limite superior. No modelo misto, você não garante nada, mas você consegue fazer aproximações muito mais ricas. Você não está limitado por restrições nas suas interpolações, então você consegue não garantir limite superior ou inferior para o fator de colapso, mas você garante que você está muito mais próximo da solução. Tudo isso é demonstrado. E aqui você tem o elemento estático que produz, ele é muito pobre, é o único que a gente consegue fazer, mas ele garante um limite inferior. Certo? Bom, aí, quando a gente, independente do tipo de elemento que a gente usa, o nosso modelo discreto vai ter sempre essa estrutura matemática, e esse problema que eu vou resolver. E aí eu botei aqui do lado, só para vocês verem a diferença, quando eu estou fazendo elasticidade, essas equações aqui não existem, tá? O que existe é essa, e essa aqui é simplesmente uma relação entre a deformação e a tensão. Como essa relação é bionívoca, certo? Então, eu substituo aqui na condição de equilíbrio, essa é a equação discreta do equilíbrio. Eu tenho um problema simples, né? KV igual a alfa F. Se eu tenho F, isso aqui é uma matriz positiva definida, resolvo esse problema, pronto, tá? É um problema simples, né? Direto. Aqui não. Aqui eu vou ter que usar técnicas mais complicadas, porque além da condição, isso aqui equivale à forma discreta daquela compatibilidade cinemática, né, que as deformações totais são puramente plásticas, isso aqui é o equilíbrio, a nossa parametrização e aqui a nossa relação constitutiva, tá? A nossa condição de complementaridade. Eu tenho que resolver esse problema e a gente resolve, mas não cabe aqui a gente discutir essa solução. Só é importante dizer que essa matriz B, ela vai mudar dependendo do tipo de elemento que a gente usa, mas a estrutura matemática do problema é sempre a mesma. A interpretação que a gente faz do problema é que interessa. Bom,
E aí eu vou começar com as minhas aplicações, tá certo? Deixa eu ver o meu tempo, como é que tá, que aí eu vou calibrando isso. Tá, então tem que andar. Aqui é uma placa com trinco, aquela que eu mostrei. Então esse é o mecanismo de colapso, veja. Só essa região aqui é plastificada. Então, a placa, ela rompe só provocando uma plastificação nessa região. Essa região aqui está toda rígida. Então, resolvendo aquele problema de otimização, a gente conseguiu determinar qual é a carga que provocou isso. Então, está aqui para os vários elementos, né, qual é essa carga de colapso e qual é o mecanismo de colapso. Isso aqui é a comparação dos elementos e com outros autores. Essa aqui é interessante porque é uma placa com imperfeições. Você descobre imperfeições na sua estrutura e você vê que eu tenho aqui a minha malha de elementos finitos, né? Eu separei, dividi a minha estrutura em triângulos e tal, fiz essa malha. Porque essa malha é fundamental, por quê? Nesse tipo de problema, se você não conseguir identificar a região onde vai se formar essas linhas de deslizamentos, ou seja, a região que a estrutura está plastificada, o meu resultado vai ser horrível. Mas eu não consigo saber isso a priori. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, a gente tem associado ao nosso programa uma técnica de adaptação de malha, que a malha vai se modificando à medida que a gente vai se deformando. Então, eu fiz uma animação, a gente faz 4 ou 5 etapas para tentar buscar automaticamente, sem a minha influência, sem a influência do operador, né, está rodando o programa, qual é essa malha. Então, eu fiz uma animação do processo da malha, tá vendo? São várias etapas. Ele começa uma malha uniforme e em 3, 4 iterações, ele identifica como que tem que ser a malha para eu poder ter uma solução boa para o meu problema. São essas malhas que eu mostro para vocês. Então, entrou uma outra parte aqui no método dos elementos finitos, que é o estimador de erro, que não é um estimador tão fácil como você tem em elasticidade. Não é tão fácil, mas é bem mais simples, porque você tem uma equação, você tem uma convergência do resultado, você consegue estimar o seu erro objetivamente. Aqui a gente tem apenas um indicador de erro. Essa técnica que a gente usa, ela é inspirada no pessoal que usa estimadores de erro para identificar problemas de malha em descolamento de camada limite. É o mesmo tipo de adaptador. Tá? Bom, aqui a mesma coisa, veja, placa com furo. Essa aqui, dependendo do tamanho do furo em relação ao lado, né, um furo que você tenha numa estrutura, a sua carga de colapso se modifica e o mecanismo é diferente. Se o furo é pequeno, você tem uma linha de deslizamento aqui a 45 graus, aqui saindo da raiz aqui do furo, tá certo? Se você tem um furo médio, você tem uma deformação distribuída, e se você tem um furo muito grande, você tem o que a gente chama de rótulas plásticas. O material, ele vai girar em torno desses pontos de rótula plástica. A parte azul é a parte elástica. Então, veja, colapso existe, independente da estrutura tal ou não, totalmente plastificada. Você não precisa plastificar toda a estrutura. O que você precisa, que é fundamental no problema, é você identificar aonde que estão essas regiões plastificadas. E isso a gente só consegue fazer com métodos numéricos robustos e adequados. Esse é o problema da extrusão, que eu repeti só para mostrar aqui essa solução analítica da linha de deslizamento e mostrando como é que o nosso processo de adaptação de malha, que começou aqui, e aí ela começa a botar elementos só na região onde eu tenho plasticidade. Então, começamos com a plasticidade assim e terminamos localizando exatamente a região plastificada, muito coerente com a solução exata, certo? Que esse problema é um problema benchmark, que tem solução, né, exata. Aqui, para outra relação, aquele problema onde a gente viu a zona morta que se forma aqui, tá certo? Então, a região plastificada também nós conseguimos identificar. Aqui é a nossa extrusão em canal, tá certo? Aqui eu fiz a malha também, para mostrar como ele localiza a malha. Comecei nessa malha e
durante o processo iterativo, ele vai localizando onde está a deformação e ele vai alinhando os elementos ele alinha os elementos com a direção da linha de deslizamento. Ele tenta moldar os elementos na linha de deslizamento. Isso vai contra muita coisa na teoria de elementos finitos, você já deve ter estudado, que diz que os elementos finitos têm que ser equiláteros. Mas o nosso não é, ele é esticado. Nesse tipo de problema, se você esticar na direção certa, ele vai dar bom resultado. Se não, ele não vai dar bom resultado. Então, a gente tem que identificar não só onde está a plastificação, mas em que direção que ela ocorre. Aqui é o famoso caso do corte ortogonal, que foi um trabalho de um aluno de graduação, foi o projeto fim de curso dele, né, que ele, então, propôs. O que acontece? Como eu tenho que identificar a configuração de regime, então, vários autores propõem vários processos. Esse que vocês estudam, né, no curso de usinagem, que é a teoria de Merchan. Depois, Molinari propôs uma modificação em Merchan, que é colocar um outro ângulo de inclinação aqui. E Tian e Yang propuseram um outro ângulo aqui. E nós propusemos uma mistura de Molinari com Tian e Yang, que foi o trabalho do Bruno, que foi testar esse tipo de configuração. Então, o que acontece quando eu digo que... Então, aqui a gente tem o quê? A força de corte. Tá? Então, nesse caso, a única região plastificada é aqui, chamada zona de cisalhamento, que a gente também faz adaptação de malha, a mesma coisa. Tá? Aqui, o processo também de adaptação, tá? Primeira iteração, até chegar na configuração. Aqui, como é que varia a configuração para várias profundidades de corte, para vários ângulos de entrada da ferramenta, tá certo? A gente rodou todos esses casos. Aqui a influência do atrito, né? O atrito é problemático para a gente, inclusive a gente está trabalhando bastante nisso agora, né? Que aqui você tem a região, mas quando você tem atrito, você tem uma região que plastifica no contato com a ferramenta. Então, você tem que localizar muito bem qual é esse contato, porque essa dissipação compete com essa. Então, dependendo desse atrito aqui, esse problema pode não ter solução. É mal posto, né, o problema de atrito, com atrito. A gente está tentando resolver isso. Bom, esse aqui são o campo de velocidades, né? E aqui, para aquele ângulo, esse ângulo aqui maior do que o ângulo da ferramenta, e para menor que o ângulo de ferramenta. E aqui, só para mostrar, aqui a comparação da força de corte para as diversas configurações propostas, tá certo? E aqui, mostrando por que Merchan, eu não sei se dá para vocês verem, porque ficou meio escuro. Aqui, para você ter uma configuração de regime permanente, a velocidade não pode ter velocidade normal fronteira transversal. A velocidade teria que ser só nessa direção. E aqui você vê que a velocidade, não sei se vocês estão vendo, mas ela tem uma inclinação para cá. À medida que a gente foi mostrando, quer dizer, Molinari já melhora, Tian e Yang também, e com a nossa proposição, a velocidade ficou totalmente paralela ao contorno do corpo na região lateral. Ou seja, mesmo que a gente não tenha feito isso de uma forma automática, a gente foi fazendo adaptativamente, a gente conseguiu capturar a configuração de regime. Tá? Bom, esse último exemplo, né, estabilidade de taludes, aqui no caso é um aterro. Então, eu considero a fundação como um corpo deformável, mas com uma carga morta, e eu quero calcular qual é a altura que eu posso do aterro sem que ele fique instável. Né? Então, aqui estão os diversos linhas de ruptura, quer dizer, para várias inclinações do talude e para vários ângulos de atrito. Aqui no caso, quando você trabalha em solos, eles têm um ângulo de atrito interno, então, dependendo do ângulo de atrito, a região de falha pode aumentar ou diminuir. Então, essa região aqui é a região que vai cair, é aquela que despenca lá quando a gente viu aquele ensaio. Então, essa região aqui é a região crítica do seu talude. Tudo isso são problemas diferentes, mas que estão dentro daquele mesmo arcabouço que a gente viu lá no início. Aqui,
são as cargas de colapso variando a porosidade, o vazio que existe dentro dos solos, tá certo? Aqui no caso eu estou considerando um solo não saturado. Então, eu tenho aqui as condições de porosidade, né? Aqui seria o corpo denso, né? Que aí eu tenho uma estabilidade maior, e à medida que ele vai ficando poroso, eu tenho a diminuição dessa estabilidade. Aquele ângulo de atrito define se você tem uma argila, se você tem uma areia e tal. E aqui é um outro exemplo, que a tese de um aluno ainda não está terminada, eu que está trabalhando com atrito, que é o problema quando você tem a instabilidade de dutos enterrados, que o movimento dele provoca essa ação no solo, e essa ação no solo pode danificar o tubo. Então, a gente tem aqui qual é essa carga, né, e qual é a velocidade. Esse é um problema em velocidades. A gente prescreve a velocidade, a gente quer saber qual é a velocidade que vai provocar a ruptura nesse solo, e com isso vai aumentando. À medida que o solo rompe, ele vai aumentando essa região aqui, e essa profundidade, o tubo vai afundando no solo, e ele pode até ser danificado com isso. Pode não, ele é danificado. E aqui, para quem me perguntou se tinha vaso de pressão, tem aqui agora shakedown, com um cotovelo pressurizado, onde a gente determinou essa região aqui, a região de colapso, eu tenho flexão variando e uma pressão interna, né? Então, aqui eu determino o chamado diagrama de Brie, essa região aqui é a região de colapso, essa região aqui ele vai falhar plasticidade alternada, essa aqui por colapso incremental. Essa região é segura. E tudo isso é feito sem precisar saber a história de carga, qual é a vida, não preciso saber da vida das minhas estruturas. Eu posso saber se ela é crítica ou não, apenas avaliando as condições de carregamento no momento e de deformação. Aqui a mesma coisa, um outro vaso de pressão, o diagrama de Brie para esse vaso, o nosso resultado é esse resultado aqui em vermelho, né? E nas nossas conclusões são o que os métodos diretos permanecem uma ferramenta eficiente para estabelecer cargas críticas ou cargas de fluxo plástico associadas ao processo de plastificação. Agora, todas as técnicas, elas têm limitações, óbvio. Se eu quiser saber a deformação exatamente no instante de colapso, eu tenho que combinar isso com uma análise incremental convencional. Ou seja, eu tenho que estabelecer qual a história do meu processo, para que história eu quero saber. E se eu quiser saber para todas as histórias, eu tenho que rodar N mais 1 casos, né? Porque eu tenho que saber para cada história qual é a deformação. O que não pode é você fazer uma análise incremental só para saber a situação de colapso. Mas, em algumas situações, é importante você fazer uma análise incremental. Ou, quando você o seu tipo de falha é propagação de trinca ou é fratura, se você não está só preocupado com a carga eminente de início de propagação da trinca, você pode até tentar algum método desse. Mas se você quer ver como a trinca se propaga, ainda não conseguimos expandir esses estados, estamos tentando, para acompanhar a propagação, né, o pós-crítico, vamos dizer assim. E entre essas aplicações, as mais promissoras são as aplicações em materiais biológicos. Por exemplo, a gente verificar qual é o critério de segurança numa prótese. Ou a gente poder, utilizando os materiais porosos, quantificar num processo a partir do exame de densiometria óssea, a condição de resistência de um osso. Né? Não só dizer, está fraco, está grande, está pequeno, está grande, mas você dizer, olha, a resistência é tanto, a probabilidade de falha vai ser nessa região ou naquela. Né? Então, você estabelecer a resistência, no caso de osteoporose, por exemplo, você poder quantificar. Então, é estabelecer resistência para materiais porosos, que a gente já tem feito, mas a parte sólida, ainda a gente tem feito com porosos, metal ou solo, ainda não definimos a relação constitutiva, precisamos trabalhar, tem um aluno trabalhando nisso, qual é a relação de resistência da parte sólida do osso. Também isso serve também
para você estudar a resistência de próteses, né, principalmente próteses de quadril, ou a estabilidade de implantes dentários, né? Isso aqui são ideias que a gente tem e que a gente tem desenvolvido, né? Então, a minha mensagem com estados limites, você pode fazer muita coisa, mas, claro que, como todo método, ele tem limitações, né? Mas ele dá informações muito úteis e muito rápidas. Ele é um método muito mais barato do que uma análise incremental. Então, ele pode ser uma análise prévia, ele pode ser uma análise até para projetar os próximos passos do seu projeto. Muito obrigada. Pode. Obrigado, professora. A gente vai abrir somente uma pergunta por causa do nosso horário. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tudo bem, eu vou fazer então, professora. Em nome da Milena, a gente gostaria de saber qual a diferença entre o CFD e os elementos finitos para a mecânica dos sólidos. Bom, as diferenças são muitas, principalmente porque em CFD você tem uma não linearidade muito maior do que você tem aqui, você tem um regime transiente, então você tem que fazer a integração no tempo, né? Você tem... Os elementos podem ser até o mesmo, mas como você tem efeitos locais muito importantes e muita descontinuidade, muita irregularidade, você precisa de muito mais elemento, muito mais malha, muito mais processamento do que aqui. E a formulação é diferente, a relação construtiva é diferente, né? Você não tem uma relação entre o cisalhamento, você pode até ter, né? Dependendo do fluido, você tem. Mas a formulação da relação construtiva é diferente, né? Mas os elementos são muito parecidos. A nossa inspiração são os elementos de fluidos e principalmente CFD. Tá certo? Mas o nosso é mais fácil. Obrigado, professora. Uma salva de palmas para a professora Lavínia, por favor.